A maioria dos homens que passam dos 60 preferiria continuar em silêncio do que encarar esse desconforto que se esconde entre as pernas, no peito e na mente. Porque não é só o corpo que muda, é a sensação de não ser mais o mesmo. É o medo quieto de não responder como antes, de não conseguir mais dar conta da própria intimidade. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área, a circulação, a tal da circulação. Essa inimiga invisível que ninguém ensina a respeitar. Ela vai se esvaindo devagar, e junto com ela a força, a firmeza, a confiança, o desejo, o sangue que antes fluía com facilidade agora parece encontrar bloqueios onde antes havia fluxo. E com esses bloqueios vem a dúvida: será que acabou? Será que estou perdendo o que me fazia homem? Este vídeo não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre despertar o homem que você ainda pode ser. Com mais presença, com mais prazer, com mais autonomia. Vamos juntos, passo a passo, entender como ouvir esse corpo, como libertar essa energia e como recuperar o controle. Não com promessas, mas com verdade. Porque quando o sangue volta a correr com força e liberdade, tudo volta a florescer. O desejo, a conexão, o vigor. Este é um convite. Um convite para quebrar o silêncio, olhar para si com coragem e dar o primeiro passo. Não para impressionar ninguém, mas para se reconectar com o que te faz vivo. A jornada começa agora e seu corpo está pronto para reaprender a pulsar. Muita gente acha que intimidade e prazer dependem apenas de hormônios, vontade ou sorte. Mas há algo mais profundo por trás disso, algo que poucos homens percebem. O fluxo da vida começa no sangue. O sangue é o mensageiro silencioso que atravessa o seu corpo, levando calor, nutrição e energia para onde é preciso. É ele que chega primeiro quando a excitação começa. É ele que sustenta a ereção, que alimenta os nervos, que nutre a pele e os músculos. Quando a circulação falha, tudo ao redor perde intensidade. Você pode até não sentir de imediato, mas o corpo sente. A pele esfria, a sensibilidade diminui. O pênis, que sempre respondeu com firmeza, agora hesita. Não é falta de desejo, é falta de fluxo. Não é desinteresse, é desconexão. Imagine uma casa com a torneira pela metade. A água chega, mas sem pressão. As plantas murcham, os banhos ficam frios, a vida ali se arrasta. Assim também é com seu corpo quando o sangue não chega onde precisa. Só que o mais curioso e também o mais esquecido é que a circulação não depende apenas do coração ou dos vasos. Ela responde ao que você sente. Ela se fecha com o medo. Ela trava com a ansiedade. Ela se retrai com a vergonha. Há momentos em que o corpo parece ter se esquecido de como é bom pulsar. Como se estivesse adormecido por dentro. Sem vitalidade, sem calor, sem ritmo. Mas o corpo não esquece. Ele só se fecha quando não é mais tocado com presença. E há formas de acordá-lo, não com violência, não com cobrança, mas com sutileza, com intenção, com repetição. Como quem acorda um velho amigo com carinho e respeito. Abaixo da pele, há caminhos que ainda podem ser reabertos. Pequenos movimentos que fazem o sangue voltar a cantar dentro das veias, que acordam regiões antes frias, que convidam o corpo a lembrar da sua potência natural. O primeiro deles é a respiração consciente em pé. Simples, mas profundamente negligenciada. Fique descalço. Feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz, expandindo o abdômen. Expire devagar pela boca, sentindo o chão sob os pés. Repita isso por 3 minutos. É o suficiente para acalmar o sistema nervoso e melhorar o retorno venoso. É o suficiente para começar a sair do modo defesa e entrar no modo presença. É o tipo de exercício que não parece nada, até que se torne tudo. O segundo é a ativação pélvica suave. Sente-se numa cadeira firme. Contrai os músculos da região entre o ânus e os genitais. Segure por 5 segundos. Solte. Repita de 10 a 15 vezes. Este é o chamado exercício de Kegel. Mas mais do que um exercício muscular, ele é um convite à reconexão com a base do corpo. Ali está o centro da vitalidade masculina. Ali está a raiz da energia que sobe. Quando essa região está viva, o resto do corpo responde. O terceiro é a caminhada ciente. Não é apenas andar, é sentir o corpo em movimento. É caminhar com a coluna ereta, os ombros soltos, o olhar calmo. É sentir o vento, o cheiro da rua, o peso do próprio corpo. A caminhada ativa a circulação nas pernas, estimula a produção de óxido nítrico, regula o metabolismo. Mas ela também faz algo mais sutil. Traz o homem de volta para dentro de si, tira-o da cabeça e o devolve ao chão. E ali, passo após passo, a energia volta a circular. E por fim, o alongamento da lombar e dos quadris.
2 pontos onde o corpo masculino costuma acumular tensões, medos e bloqueios antigos. Deite-se de costas, traga os joelhos ao peito, abrace-os por alguns segundos. Depois, com suavidade, gire os joelhos para um lado, mantendo os ombros no chão. Respire fundo. Sinta o que se solta. Não é só músculo, é história. É a liberação de algo que estava preso há anos. Esses 4 exercícios não são uma cura mágica, mas são uma reconexão com aquilo que já está em você. São como sementes lançadas num terreno fértil. Com tempo, luz e repetição, elas brotam. E o que brota é mais do que potência. É presença, é prazer em se mover. É o sangue encontrando caminhos antigos. É o corpo lembrando que ainda sabe sentir. É o homem voltando, devagarinho, a ocupar o próprio corpo como um templo e não como um campo de batalha. Existe algo sutil, mas poderoso, que acontece quando a circulação volta a encontrar o caminho livre pelo corpo. Não é só o pênis que desperta, é o homem inteiro. Porque quando o sangue flui, o toque esquecido volta a ter sentido. A pele responde. O calor sobe. O prazer não vem como um relâmpago, mas como uma brisa que vai ganhando força até se tornar presença viva. E isso não depende apenas de idade ou medicamentos. Depende da capacidade de reconectar. Durante anos você pode ter aprendido que prazer é desempenho, que sexo é esforço, que masculinidade é fazer dar certo. Mas o corpo amadurecido pede outra coisa. Pede menos pressão e mais escuta, menos cobrança e mais entrega. Porque quando você tira o peso da obrigação, o sangue corre mais solto. A ereção vem sem ser exigida. O prazer chega sem ser perseguido. E é nesse espaço de leveza que o corpo floresce. Os homens que melhoram sua circulação não melhoram apenas a função erétil, melhoram a maneira como habitam o próprio corpo. Dormem melhor, pensam com mais clareza, sentem mais disposição e, principalmente, voltam a sentir prazer em estar vivos. Porque quando o sangue chega aos pés, às mãos, ao rosto, ao quadril, ele desperta tudo o que estava adormecido. E o prazer, que parecia perdido, revela que nunca foi embora, apenas estava esperando espaço para voltar. Esse espaço se cria com atitudes simples, mas profundas. Respiração consciente, movimentos lentos, alimentos vivos, toques que não buscam resultados, mas conexão. Silêncios que não escondem, mas acolhem. Não estamos falando de fórmulas, estamos falando de presença. Presença no corpo, presença no momento, presença em si. E quando essa presença se estabelece, algo muda na raiz da experiência sexual. O prazer deixa de ser uma meta e vira um estado. A excitação deixa de ser um esforço e vira consequência. O toque deixa de ser um caminho para provar algo e se torna um reencontro. Porque a verdade é que nenhum suplemento do mundo consegue sustentar o prazer se o corpo estiver contraído, desconectado, ausente de si. Mas quando o sangue flui com liberdade, e isso é possível mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80, o corpo encontra a sua potência real, não a potência do desempenho, mas a da vitalidade silenciosa, aquela que aquece, que sustenta, que dá firmeza sem rigidez. E talvez seja isso que você vinha buscando sem saber, não apenas ereções mais fortes, mas uma vida mais sentida, mais íntima, mais acordada por dentro. É isso que começa a acontecer quando o sangue encontra caminho. Quando você encontra caminho dentro de si. Nos próximos momentos vamos entrar no coração desse caminho. Os hábitos que silenciosamente bloqueiam ou liberam sua potência. Mas antes de seguir, permita-se esse reconhecimento silencioso. O prazer não acabou. Ele só estava esperando o sangue voltar a tocar onde mais importa. É estranho pensar que algo tão simples como uma fruta possa mudar algo tão profundo quanto o desejo. Mas o corpo não separa o que a mente costuma dividir. Aquilo que você mastiga hoje, silenciosamente, já está moldando sua vitalidade de amanhã. Por dentro, tudo conversa com tudo. O que você sente no peito tem a ver com o que você digere no estômago. A energia que sobe ao coração também passa pelos capilares da língua, pelo suco do intestino, pelos sinais invisíveis que seu sangue carrega. E há frutas humildes, acessíveis, discretas que atuam como pequenas centelhas nesse processo. Elas não são milagres, mas são mensageiras. Elas não curam tudo, mas despertam o que já estava lá adormecido, porque o desejo não começa nos órgãos sexuais. Ele começa na fluidez interna, na leveza da digestão, na oxigenação que chega ao cérebro, na limpeza sutil que os polifenóis fazem nas artérias, na vitalidade que as fibras alimentam devagarinho, sem espetáculo. A ciência já sabe disso, embora nem sempre fale com a linguagem da alma.
Ela mostra como certos compostos naturais encontrados em frutas têm efeitos diretos na produção de óxido nítrico, uma molécula que dilata vasos sanguíneos, melhora a circulação e sustenta a ereção sem esforço mecânico. Mas o que ela não diz, e o corpo sente, é que esses mesmos compostos também despertam uma sensação de leveza que vai além do físico. Eles fazem o corpo querer viver. E quando o corpo quer viver, ele também quer amar. Ele quer tocar, se deixar tocar, se abrir para o calor do outro. Esse desejo não vem da cabeça. Ele vem da terra, da seiva, do fruto maduro que carrega no seu interior a memória do sol. E quando você se nutre desse sol com presença, não está apenas se alimentando. Está acendendo pequenas lâmpadas na corrente sanguínea. Cada mordida é um gesto de reconexão. E que isso tem a ver com sua potência? Tudo, porque o cansaço que tira o desejo muitas vezes nasce de uma circulação entupida, de um intestino inflamado, de um fígado sobrecarregado. E as frutas certas consumidas com regularidade e respeito ajudam a limpar esse caminho. Não da noite para o dia, não como um milagre de marketing, mas como uma volta ao que é essencial. Elas lembram o corpo do seu ritmo original, lembram que o prazer não precisa de pressa, lembram que a virilidade pode ser suave, que o desejo pode renascer em silêncio. Elas abrem espaço para que o sangue volte a cantar por dentro. E nesse canto, o prazer escuta o seu nome. No próximo capítulo, vamos entrar nas 4 frutas que carregam esse poder ancestral e científico. Mas antes, respire fundo e ouça seu corpo. Ele sabe, ele sempre soube. Só estava esperando ser alimentado com o que realmente nutre. Antes de qualquer pílula, antes de qualquer suplemento, existe o corpo, existe o chão, existe o movimento e existe algo ainda mais profundo, a escuta. A escuta do sangue, da respiração, daquilo que pulsa silenciosamente entre o desejo e a vida. A verdade é que a potência sexual não nasce apenas do estímulo, ela nasce da vitalidade. E vitalidade é movimento, é sangue fluindo sem obstáculos, é corpo quente, presente e desperto. É sistema nervoso regulado, músculos oxigenados, coração tranquilo, mais forte. Muitos homens esquecem disso com o tempo. Acostumam-se ao sedentarismo como se fosse uma consequência inevitável da idade. Mas não é. É só um costume. E todo costume pode ser reescrito. Existem 4 práticas simples, mas profundamente eficazes para quem deseja reabrir os caminhos internos, físicos, emocionais e até sexuais. Elas não exigem academia nem esforço sobre-humano. O que elas pedem é presença e constância. Primeira prática, caminhadas conscientes. Não é só andar, é andar com presença. É usar a caminhada como forma de circulação emocional e física. Quando você caminha, o sangue se movimenta, o coração trabalha, os hormônios se ajustam. Mas quando você caminha em silêncio, respirando fundo, sentindo o chão, percebendo o corpo, algo a mais acontece. Você desliga o modo automático e começa a habitar a própria carne. Basta 30 minutos por dia, sem fones, sem distrações. Apenas você, o chão e a respiração. Isso reprograma sua circulação. E com o tempo, o desejo volta a se manifestar. Segunda prática, alongamentos pélvicos. A região pélvica é um centro energético e fisiológico essencial para a sexualidade. Mas ela é esquecida, tensa, adormecida. Os músculos que sustentam o períneo, o abdômen inferior e a lombar, muitas vezes estão contraídos demais, bloqueando a circulação e a sensibilidade. Alongamentos lentos e suaves, especialmente os que abrem os quadris e alongam a parte interna das coxas, ajudam a soltar essa região. E quando ela se solta, o sangue volta. E quando o sangue volta, a potência desperta. Não é só físico, é simbólico. É o corpo dizendo, estou pronto para sentir de novo. Terceira prática, contrações conscientes do assoalho pélvico. Muitos homens não conhecem o próprio assoalho pélvico, mas ele existe. É um grupo de músculos que sustenta os órgãos sexuais e influencia diretamente na ereção, no controle da ejaculação e na intensidade do orgasmo. Contrair e relaxar essa região com suavidade, como se estivesse segurando e soltando o xixi, fortalece profundamente a musculatura envolvida no ato sexual. É um exercício invisível que pode ser feito sentado em qualquer lugar, mas seus efeitos são reais e potentes. 3 séries de 10 contrações por dia, com respiração lenta, já bastam para iniciar uma transformação silenciosa, mais profunda. Quarta prática, respiração diafragmática. A respiração superficial, presa no peito, é um sinal de alerta constante. Ela manda ao cérebro a mensagem de que algo está errado. Isso ativa o sistema de defesa, o cortisol sobe, a libido cai,
Respirar pelo diafragma em ciclos longos e conscientes ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele que regula, acalma e prepara o corpo para o prazer. Essa respiração acalma a mente, solta a tensão do abdômen, melhora a oxigenação e prepara o corpo para o toque, para o encontro, para o prazer sem esforço. 5 minutos por dia de respiração profunda, sentindo a barriga expandir e esvaziar lentamente, já transformam seu estado interno. Essas 4 práticas são simples, mas não são pequenas. Elas não tratam sintomas. Elas despertam raízes. Elas lembram o corpo daquilo que o tempo, o medo ou a vergonha fizeram adormecer. E quando o corpo lembra, ele responde. Com mais calor, com mais sangue, com mais vida. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas 4 frutas que atuam como catalisadoras naturais desse processo. Mas agora respire. Você não está quebrado, você só precisa de circulação. E circulação se constrói, com movimento, com presença, com gentileza. Nem todo alimento nutre, nem toda comida vivifica. Algumas apenas preenchem o estômago, outras despertam o corpo inteiro. Há frutas que não são apenas frutas, são plantas medicinais disfarçadas de doçura. São veículos silenciosos de cura e reconexão. E quando a circulação está fraca, quando a potência está baixa, quando o desejo está ausente, elas podem ser aliadas delicadas e poderosas. Depois dos 60, o corpo já carregou muitas histórias, algumas doces, outras pesadas. E essas histórias deixaram marcas no sangue, nos vasos, nos hormônios, mas há formas naturais de suavizar essas marcas, de alimentar o corpo com inteligência, de abrir os caminhos do sangue com gentileza. Essas 4 frutas não são milagres, mas quando entram na rotina com presença e intenção, tornam-se instrumentos de regeneração silenciosa. E fruta, que acorda os vasos, por fora ela é discreta, mas por dentro é uma explosão de rubis vivos. A romã é rica em antioxidantes potentes, especialmente os chamados polifenóis, que ajudam a limpar os vasos sanguíneos, reduzindo a inflamação e melhorando a circulação. Estudos mostram que o suco de romã pode aumentar o fluxo sanguíneo na região pélvica e estimular a produção de óxido nítrico, uma substância que relaxa as artérias e facilita a ereção. Mais que um alimento, a romã é um convite à vitalidade. Ela traz de volta o fluxo, o calor, a força sutil que desperta o corpo por dentro. Melancia racer tsingyu. A melancia carrega água, mas carrega também um aminoácido chamado citrulina. A citrulina, ao ser metabolizada, se transforma em arginina, que, por sua vez, aumenta os níveis de óxido nítrico, assim como a romã. Há algo mais na melancia. Ela é leve, fresca, hidratante, ela refresca o corpo e dilata os vasos. Ela lubrifica o caminho do sangue com suavidade. E o sangue livre leva junto o desejo. Comer melancia em jejum, especialmente nos dias quentes, ajuda a abrir os canais internos e prepara o corpo para sentir com mais profundidade. O abacate é denso, oleoso, quase sensual. Ele alimenta sem pressa, nutre sem ruído. É uma fruta rica em gorduras boas essenciais para a produção de testosterona, o hormônio que, entre outras funções, regula o apetite sexual, a disposição e a força muscular. Depois dos 60, os níveis de testosterona caem de forma natural. Mas o que muitas pessoas não sabem é que essa queda pode ser suavizada com uma alimentação que favorece a produção hormonal. O abacate faz isso. Ele apoia o equilíbrio interno, fortalece as glândulas e devolve ao corpo uma base estável para recuperar sua potência com dignidade. Banana, felicidade que sustenta. Subestimada por muitos, a banana é uma das frutas mais completas quando se trata de circulação e energia. Ela é rica em potássio, que regula a pressão arterial e relaxa os vasos sanguíneos. Ajuda a manter o coração em equilíbrio e os músculos oxigenados. Mas ela vai além. A banana também influencia o humor. Contém triptofano, precursor da serotonina, o neurotransmissor do prazer, do relaxamento, do bem-estar. E não há potência sem prazer. Não há desejo num corpo tenso e desanimado. A banana é terra, é centro. É aquela fruta que parece simples demais para ser poderosa. Mas é exatamente por isso que ela funciona. Ela sustenta. Ela oferece solo firme para que o prazer possa florescer. Essas 4 frutas não atuam separadas do corpo. Elas dançam com ele. Elas abrem caminhos sutis, mas reais. Não fazem milagres, mas despertam processos. Processos que com o tempo restauram o que parecia perdido. O calor, o desejo, a firmeza, a alegria de sentir. No próximo capítulo vamos tocar em algo ainda mais profundo. A relação entre medo, vergonha e potência. Porque às vezes não é o sangue que não flui. É a alma que se esconde.
A respiração é o fio invisível que liga o corpo à mente, o presente ao instante, o sutil ao profundo. Quando respiramos com atenção, cada inspiração é um convite para a vida entrar, para a energia circular, para o corpo se despertar. Cada expiração é uma liberação, uma entrega silenciosa que permite o velho se dissolver, abrindo espaço para o novo fluir. É na respiração que encontramos o ritmo da renovação, a pulsação que impulsiona o sangue, que leva o oxigênio a cada célula, que desperta a potência adormecida. E não é preciso fazer nada grandioso, basta retornar ao simples. Sentir o ar entrando, sentindo a expansão do peito e o aconchego do ar que sai. Esse movimento natural é o abraço silencioso que acalma, que fortalece, que reconecta. Ao respirar com presença, abrimos a porta para o sistema nervoso se equilibrar, para o coração se tranquilizar, para a mente se aquietar. E nesse estado, a circulação encontra seu caminho livre, a energia sexual desperta com suavidade e o corpo responde com vitalidade. A respiração é o canal direto para esse estado, um gesto que você pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar. Essa prática simples, essa conexão profunda, traz mais do que melhora física, traz paz, traz confiança, traz um reencontro consigo mesmo. É o gesto do amor próprio que reconhece a história, honra o tempo vivido e convida a potência para renascer. Porque ser potente não é apenas ter força no corpo, mas sentir-se inteiro, vivo e conectado em cada instante. Agora, ao fechar este ciclo de palavras, permita-se sentir esse abraço. Sinta o ar, o ritmo, o pulsar. Sinta que a renovação está acontecendo e que você está exatamente onde precisa estar, pronto para viver sua potência em toda a sua profundidade e verdade. Esse é o convite final, um convite para o reencontro, para a renovação, para a vida que pulsa em você, sempre, mesmo depois dos 60.